O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós vimos Jesus enviando os apóstolos para anunciar a boa nova ali nas regiões de Israel. E hoje, apesar de aqui não estar mostrando o pedacinho que fala, lá diz que os apóstolos voltaram felizes, alegres por terem cumprido a missão. E realmente tudo aquilo que Jesus havia falado, eles viram com os próprios olhos. Tem um detalhe no Evangelho de São Lucas que diz que Jesus fala bem assim para eles, né? Não fiquem tão preocupados e tão felizes com a conversão das pessoas, mas se alegrem sim, porque o nome de vocês está escrito no céu. Isso nós vamos ver quando nós entrarmos no Evangelho de São Lucas, mas nós estamos no Evangelho de São Mateus. E aí Jesus constata uma coisa com esse anúncio dos apóstolos. Jesus percebe que quem ouve essa boa nova são os humildes, não são os orgulhosos. Então, ele faz aqui uma oração ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Bem, não vamos entender aqui que esses pequeninos que Jesus está louvando porque eram simples, eram humildes, simplesmente como aquelas pessoas, né, que são iletradas, as pessoas bem simples, aí quando fala elas abrem o coração. Não, tem pessoas iletradas que são orgulhosas também e que não ouvem. Então o que Jesus está dizendo é, aqueles que diante do anúncio eles abrem o coração, e abrindo o coração mudam de vida. Então, imagina você acreditar num Deus que você não vê, que você não toca. Acreditar que na existência dele, diante de tantos fatos que nós vemos no nosso dia a dia, só quem tem um coração humilde pode ouvir e acreditar. Então os apóstolos agora voltam, olha, Jesus foi muito bom, muitas pessoas se converteram. Só que aqui eu queria tratar uma coisa que é muito importante para nós. Não basta somente ser humilde e abrir o coração. É preciso também perseverar. Então, quando uma pessoa ela se converte, quando ela ouve a mensagem, ela passa a acreditar, ela vai precisar também de duas coisas para que ela possa perseverar, porque nós vemos aí quantas pessoas que eram entusiasmadas, que diziam que tinham se convertido, que iam mudar de vida, que não iam mudar, que já tinham até mudado de vida, e voltou à vida velha no decorrer do tempo. O próprio Jesus falou nesses dias que aquele que perseverar até o fim, esse que vai se salvar, não é simplesmente aquele que se converteu,
porque às vezes pode ser que essa conversão pode ser apenas uma emoção, um entusiasmo, e como pode ser também uma verdadeira vocação, mas se não perseverar, porque o mundo está aí, e o mundo vai fazer de tudo para nos tirar do caminho. Então, duas coisas são importantes para que nós perseveremos: vida de oração. Sem vida de oração, não se persevera. E aqui, quando eu falo vida de oração, é vida de oração. Não é ficar bicando momentos assim, não. É vida. É fazer da própria vida uma vida com Deus, uma busca diária, a meditação da sua palavra, a meditação das verdades que a igreja tem. Isso faz a pessoa perseverar, ser assíduos aos sacramentos, principalmente o sacrifício da missa e o sacramento da penitência. Leituras que possam nos ajudar na caminhada, leituras espirituais, como eu fico falando aqui para vocês, a vida dos santos é muito importante, a leitura de tratados relacionados à espiritualidade, isso vai fazer com que a gente persevere. E a outra é a companhia de pessoas santas, pessoas que estão buscando, pessoas que estão levando uma vida que a gente observa, olha, aquela dali, realmente ela está levando uma vida com Deus. E procurar essas pessoas para se ter amizade com elas. E aí vai se partilhar, vai se conversar, vai rezar. E aí a pessoa vai crescendo. Esses dois elementos são muito importantes. Por que as pessoas, depois de um tempo, elas poderiam e podem não perseverar? Muitas vezes por causa de más companhias. E não fique pensando que as más companhias é somente os maconheiros da vida, os que têm vícios, os que não querem saber de Deus, não. Dentro da própria igreja tem pessoas que elas estão ali, mas não estão. É tipo Judas, estava com Jesus, mas não estava. E às vezes essas pessoas, elas, em vez de ajudar o que está principiando na fé, elas acabam atrapalhando. Às vezes por inveja, às vezes por ciúmes. Começa a cortar, você reza demais, você não precisa disso, não há necessidade de você viver assim. Para que esse radicalismo todo? Imagina, você está com uma pessoa que, em vez de ajudar você a caminhar na fé, está cortando. Isso é má companhia. Na segunda carta de São João, ele deixa isso bem claro. Fuja das más companhias. Porque as más companhias, elas influenciam na vida da pessoa. Bem, como eu atendo, como eu converso com muitas pessoas, como eu oriento, eu posso trazer assim como exemplo, né? Eu conheci uma pessoa que ela levava uma vida santa, buscava as coisas de Deus. Depois de passado um tempo, ela começou a caminhar com outras pessoas da igreja. E essas pessoas da igreja, depois de um tempo, eu fui percebendo, né, que a vida dessa pessoa que estava, você via, que buscava, que queria ser santa e tudo, já estava mais do que mais ou menos, já estava menos mesmo. E eu comecei a perceber que ela estava diferente. Não era aquela pessoa que você observava, que estava ali buscando uma vida maior de oração, uma busca
dos sacramentos e tudo. Aquelas outras pessoas que estavam com ela foram influenciando, foram cortando, e ela... Um dia eu peguei carona, eu dei carona para essa pessoa, e eu disse para ela assim: nossa, você está tão diferente, você não era assim. Ela, o quê? Diferente? Eu disse: você não era assim não. Deixei isso na cabeça dela. Passado um tempo, ela reviu a vida dela e ela começou a perceber que realmente as demais influências influenciaram mesmo. Então, aí ela começou agora a levar uma vida rezando e tudo. Aí essas amizades, que são falsas amizades, porque as amizades, as boas amizades, elas têm que nos levar para Deus, não é nos tirar de Deus. As boas amizades, elas precisam nos levar no caminho das virtudes. Essas são as boas amizades. Aí agora, essas más companhias, gente de igreja, que relaxou, agora está perseguindo ela. É uma perseguição. Não, nós gostávamos de você quando você era assim, Só que essas pessoas não conheceram ela antes. Conheceram ela quando ela já estava mais numa vida desvirtuada. Então, nós gostamos de você assim. Agora você está assim, parece que você não está feliz. Não, é que a pessoa, na medida que ela vai caminhando com Deus, a alegria, ela é interna, não é externa. Não é aquela euforia, daquela gritaria. É uma coisa mais interna. Aí a pessoa, ela começa a pensar mais nela, começa a pensar mais em Deus, ela começa a meditar mais. Então há uma perseguição. E aí eu digo para ela o que? Olha, persevere, continue sendo fiel. Olha o que aconteceu quando você estava antes, e o que essas pessoas levaram você a se desvirtuar. E olha, o se desvirtuar que eu estou aqui dizendo, não é que a pessoa foi para uma vida mundana, grande, não. É aquela mundanidade que não é muito bem perceptível, mas é uma vida mundana. É um cristão mundano, não faz grandes pecados, né? Mas aqueles pecadinhos do dia a dia e aquelas coisas que vai levando a pessoa a cada vez mais ela ir se perdendo e deixando o que é essencial para ficar com o que não é essencial. É isso aqui. Reza demais. Nossa, você agora só quer saber de ficar meditando. Você agora... Assim. Esse cuidado que precisa ter. Por que eu estou falando isso? Aí nós vamos entender agora a vida de São Camilo de Leles. Ele nasceu ali no século XVI. Olha como uma pessoa desvirtuou ele. E depois duas fizeram com que ele voltasse à vida com Deus. Na verdade são três pessoas. A primeira foi a mãe dele. A mãe dele educou Camilo na doutrina da igreja, ensinou Camilo a rezar. E Camilo foi crescendo numa vida santa. Mas aos 13 anos, a mãe dele morreu. Agora ele ficou sem a pessoa que o ajudava. Mas ele tinha 13 anos, adolescente, né? E ele se revoltou com a morte da mãe. E quem foi cuidar dele? O pai. O pai dele era um militar. Mas o pai dele não era um homem virtuoso. Era viciado no jogo. O pai desvirtuou o filho. Mas além dele ter desvirtuado o filho, ele era um homem assim até bom. Então ele percebeu que Camilo não estava caminhando muito bem, porque
Ele desvirtuou o filho como? Fez com que o filho se tornasse também viciado no jogo. Ele ficou viciado. Aí o pai, como era militar, pediu, tentando salvar o filho, colocou ele lá como militar para ele trabalhar lá. Era um homem muito vigoroso, forte. Ele começou ali a trabalhar, tudo. Mas só que nesse tempo, ele começou a perceber que ele tinha uma grande ferida no pé. Eu não sei se era no direito ou no esquerdo, mas era no pé. E isso fazia com que ele mancasse. Então, lá em Roma, ele foi para o hospital chamado Hospital de São Tiago. E lá nesse hospital, ele começou a ser cuidado. Só que ele tinha uma fama assim, que o pessoal tinha medo dele. Um franciscano, agora entra o que vai tentar fazer com que ele volte à vida que ele tinha quando ele aprendeu as coisas com a mãe. Esse padre franciscano, que eu não sei o nome, porque na biografia ali não fala o nome dele. Esse padre franciscano, com muita coragem e veemência, foi lá e começou a falar de Deus para ele. E Camilo foi ouvindo. Olha como o falar de Deus muda o coração do outro, Então, foi falando das coisas e tal, Camilo mudou. Aí houve uma conversão nele. Aí ele disse assim: eu quero ser franciscano. E o franciscano imediatamente leva ele para apresentar, encontro vocacional. Quando leva ele para o tal de encontro vocacional, os franciscanos não o aceitaram por causa do problema no pé, por causa dessa ferida, que se tentou cuidar e não conseguiu. Então agora ele não se encaminha mais, porque não foi recebido, então fica no mundo, fica assim, numa vida, como é que ele vai comer, como é que ele vai se alimentar. Nessa época, os franciscanos começaram a construir um convento, então ele pede para se tornar um servente, e aí ele começa a trabalhar lá como servente. Vai trabalhando como servente, mas a vida dele errada, por causa do vício do jogo, os franciscanos acharam melhor mandar ele embora. Tomate podre, no meio dos tomates bons, tem que ser retirado. E aí, quando ele sai dos franciscanos, ele tem uma experiência profunda com Deus. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com Camilo, porque ele não contou a experiência. Que experiência foi essa? Ficou entre ele e Deus. Ele nunca contou nada para ninguém. E aí realmente ele mudou de vida. E aí ele volta para o hospital de novo. Agora ele volta para o hospital, não mais para cuidar da ferida do pé dele. Ele volta para o hospital para cuidar dos doentes, porque a experiência dele foi tão profunda que essa questão do doente para ele ficou muito em evidência. Então ele começa a cuidar dos doentes ali. Ele via no doente a pessoa de Jesus Cristo. Tanto que na imagem de São Camilo você vai ver, ele com Jesus nos braços, um homem doente, mas ali está a pessoa de Jesus. Estive doente e cuidaste de mim. É assim que o santo, ele enxerga o doente. Ele não enxerga, por exemplo, o padre Zé Augusto que está lá, aí o médico, ele enxerga a pessoa do padre Zé Augusto que está doente. O santo não. O santo vê naquela pessoa Jesus sofredor. Foi isso que aconteceu com Madre Teresa de Calcutá. Quando ela encontra aquele homem na rua, imagina quantas vezes Madre Teresa passou pela rua e não enxergava Jesus naquelas pessoas. Ela enxergava pessoas, então ela dava uma ajuda aqui, uma ajuda acolá. Mas naquele dia que ela passa e aquele homem fala, tenho sede, a vida dela muda.
Aí ela faz uma relação com o crucificado, que quando ele estava lá prestes a morrer, ele disse: tenho sede. A partir desse momento, Madre Teresa não enxergava mais o doente em si, ela enxergava Jesus Cristo. E aí ela passa a cuidar. E a caridade voltando a São Camilo, a caridade dele foi muito grande. Chegou num grau muito grande. E aí entra uma outra pessoa que o ajudou nesse outro processo. Um padre, aquele padre que dizia assim: o importante é o paraíso. Como é que é o nome dele? São Felipe Neri. O padre Felipe Neri, vendo naquele rapaz uma pessoa que precisaria de ajuda, o padre Felipe Neri começa a ajudá-lo. E aí, junto com São Felipe Neri, né, eles começam a fazer tipo uma sociedade aonde se cuidava dos doentes. São Felipe Neri foi ajudando. Ele foi se entusiasmando, que chegou ao ponto que ele vivia só para os pobres, os doentes, só para os doentes, e os pobres também, de um modo geral, que os jovens começaram a serem contagiados com a santidade dele. Está vendo? Essa vida santa, essa vida com Deus. Não que ele estivesse fazendo para que os jovens pudessem se converter, é que a vida dele levava a isso. Vida de oração, meditação, sacramento, adoração, reconhecimento dos seus pecados, busca da confissão, se achando muitas vezes pior do que os outros. Busca de Deus, os jovens vão se contagiando. E aí ele funda essa congregação, que nós damos o nome, né, de camilianos, por causa de Camilo, mas que são os padres responsáveis pelos enfermos. Compreenderam o que eu quis dizer? Com Jesus, que envia os apóstolos voltam alegres pela conversão, mas que essa conversão, ela precisa ser alimentada, e eu disse que ela precisa ser alimentada com uma vida de oração, de verdadeira oração, e com boas amizades, que vai nos levando também a esse desejo pela santidade. E aí nós temos, né, dois amigos que se encontram, Camilo e São Felipe Neri. Padre Neri, Camilo, que depois se torna padre também. O contágio de um para com o outro, falando das coisas do céu, falando das virtudes, não permitindo que o pecado entre, entusiasmando o outro a rezar, não cortar e dizendo: você está rezando demais. E essa vida de oração junto com o trabalho, os dois se tornam santos. Dois santos no céu. Que bela amizade. Não é uma amizade que corrompe, é uma amizade que santifica. Não é uma amizade que leva aos vícios, é uma amizade que leva às virtudes, é uma amizade que leva à santidade. E para terminar, essa doença do pé dele, Deus não curou. Não curou. Ele rezava pelos doentes, os doentes ficavam curados, mas ele não foi curado da enfermidade do corpo, mas Deus o curou da enfermidade, da doença espiritual, o vício do jogo. A doença do corpo
dependendo como a pessoa morre, se ela morre em Deus, ela se salva. Mas a doença da alma, o vício do jogo, não ia levá-lo à sua salvação. Então Deus o liberta do vício do jogo, mas não o liberta e nem o cura da enfermidade que ele tinha no pé, que vivia mancando. Mas por que Deus fez isso? Para que ele não ficasse orgulhoso e não se achasse melhor do que ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.